Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar se vale a pena investir no fundo imobiliário HGRU11, que carinhosamente eu chamo de HGRU11. E para a gente saber se ele está valendo a pena, precisamos levantar aqui todos os pontos positivos e negativos desse fundo imobiliário. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu falo de investimentos que focam no longo prazo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser se inscrever aqui no canal, será muito bem-vindo. Vamos lá então às primeiras informações do HGRU11. Ele teve seu início em abril de 2018, então a gente já tem alguns documentos que a gente pode analisar. Ele tem um patrimônio líquido bem robusto, beirando aí os 2 bilhões de reais. É para qualquer investidor, ou seja, investidores em geral. É administrado pela Credit Suisse, que na minha opinião é uma das melhores administradoras de fundos imobiliários atualmente, que cobra as seguintes taxas. Temos uma taxa de administração de 0,7% ao ano sobre o valor de mercado do fundo imobiliário. Temos também uma taxa de performance de 20% do QCD, 5,5% ao ano, da cota de integralização atualizada pelo IPCA. E na minha opinião, esse benchmark de 5,5% ao ano é um pouco baixo, o que faz com que, na minha opinião, essa taxa de performance acaba se tornando um pouco alta. Só para eu te mostrar, eu vou entrar aqui dentro do informe mensal do fundo imobiliário, eu vou te mostrar os últimos três, de abril, de maio e de junho, que foi os últimos que o fundo soltou. Temos aqui o informe mensal do fundo. Vamos lá na parte de passivos para a gente ver quanto que o fundo está pegando de taxa de performance. E olha só, no mês de abril, temos que o fundo distribuiu aproximadamente 15 milhões em forma de rendimento e pegou mais de 4 milhões e meio apenas de taxa de performance. Vamos ver aqui o informe mensal do fundo do mês de maio de 2022, porque temos o seguinte: o fundo distribuiu de rendimento aproximadamente 15 milhões novamente e pegou de taxa de performance quase 5 milhões de reais. Vamos então ao informe mensal do fundo do mês de junho de 2022, lá na parte de passivos novamente, temos que no mês de junho o fundo distribuiu 22 milhões aproximadamente de rendimentos e uma taxa de performance que ficou em mais de 6 milhões e meio de reais. E por conta disso, na minha opinião, essa taxa de performance do fundo imobiliário é um pouco salgada. Isso, na minha opinião, é o primeiro ponto negativo. Vamos então entrar aqui nos dois pontos que eu sempre gosto de olhar, questão de liquidez e questão de rentabilidade. Ou seja, a gente vai ver se o fundo imobiliário tem uma liquidez superior a 1 milhão de reais diário ou 30 milhões de reais mensal e também compará-lo com o IFIX, porque na minha opinião, para um fundo ser bom tem que ao menos superar o IFIX, né? Porque como o IFIX é uma carteira teórica de fundos imobiliários e ali dentro tem muitos fundos que não são bons, para um fundo ser bom, ao menos na minha opinião, tem que ao menos superar a rentabilidade do IFIX. Comecemos então pela liquidez. Temos que o fundo imobiliário atualmente tem mais de 177 mil cotistas. Logo, a gente já sabe que ele possui uma boa liquidez. Só para você ter uma ideia, no último mês ele teve um volume financeiro negociado de mais de 80 milhões de reais. E quando a gente vê o histórico, ele vem tranquilamente superando a marca de 30 milhões de reais mensais. Ou seja, esse aqui é o nosso primeiro ponto positivo. Já quando a gente compara ele com o IFIX, temos que ele ganhou do IFIX de lavada. Desde o início do fundo, lá em meados de 2018, temos aqui uma rentabilidade de mais de 77% contra 21% do IFIX. Ou seja, aqui temos o nosso segundo ponto positivo. Sabendo disso, vamos entrar dentro da carteira do fundo imobiliário para a gente saber em quantos ativos que ele possui participação. E temos que a maioria da sua carteira está composta de imóveis, afinal esse fundo imobiliário aqui é um fundo de tijolo, mas ele também tem uma participação relevante no fundo imobiliário SPVJ11, além de possuir uma participação menor em cotas de outros fundos imobiliários. Também está exposto a CRIs, também está exposto à renda fixa. Então isso aqui é uma boa diversificação. Mas vamos mergulhar aqui dentro para a gente saber quantos ativos que o fundo possui em carteira. E entrando aqui direto, a gente já vê que ele está exposto a vários ativos localizados em vários estados aqui do país.
sendo que esses imóveis que o fundo possui participação são dos segmentos de varejo e do segmento educacional, algo que a gente não vê sempre aí, né, nos fundos imobiliários. Mas vamos aprofundar nisso aqui, porque temos o seguinte: ele possui mais de 80 imóveis em sua carteira, isso mesmo, mais de 80 imóveis em sua carteira, fora aqueles outros ativos que eu já te mostrei. Vou passar aqui rapidamente para você os ativos que o fundo possui participação, mas apesar dele ter essa quantidade absurda de imóveis, não fica aí tão afoito, né? Porque desses 80 imóveis que ele possui participação, 58 são lojas da Casas Pernambucanas e 9, deixa eu marcar aqui, 9 são desse Atacadão Mineirão. O resto está bem distribuído aí em vários estados, conforme você já viu. Ele possui essa participação relevante, ele tem 41% de participação no fundo imobiliário SPVJ11, que também é um fundo que foca aí no varejo. Temos aqui, que ele possui imóveis espalhados em vários estados aqui no país. E quando a gente olha esses imóveis que o fundo imobiliário possui participação bem de perto, isso ao menos na minha opinião, a maioria desses imóveis eu gostei, porque a maioria é de qualidade. Agora vamos entrar a respeito dos contratos. E aqui temos o seguinte, que o fundo imobiliário atualmente tem 0% de vacância, ou seja, todos os ativos do fundo imobiliário estão alugados pelo menos para um inquilino. Já em relação aos contratos, temos que 100% vão vencer apenas a partir de 2026, o que dá um longo horizonte de tempo para a gente continuar recebendo dividendos aqui desse fundo imobiliário. Temos que os indexadores de reajuste são índices de inflação, temos aqui o IPCA, que é oficial aqui no Brasil, e o IGPM, que é muito conhecido por ser o índice de inflação do aluguel, sendo que a tipicidade desses contratos são 82% atípicos, o que garante aí uma segurança a mais para o cotista, né, de continuar recebendo os rendimentos desse fundo imobiliário, e 18% são típicos. Mas eu não esquento muito com essa parte aqui de típico, porque, conforme eu falei, esse fundo imobiliário, ao menos na minha opinião, possui excelentes imóveis. Não à toa, quando a gente olha a evolução do valor patrimonial dele, ele saiu aqui de 2018 de R$ 97,46 por cota para os atuais, vamos lá, cadê? Para os atuais R$ 118,26 por valor patrimonial da cota, o que dá mais de 21% de valorização, o que na minha opinião é uma excelente valorização. Isso mostra que o fundo possui uma boa carteira de ativos. Quanto aos seus proventos, temos que nos últimos 12 meses o fundo pagou R$ 9,64, o que dá um dividend yield de 8,07%. E como, na minha opinião, atualmente um fundo de tijolo tem que entregar mais do que 8% de dividend yield, na minha opinião, isso aqui é bom. Já quanto ao seu preço, temos aqui o seguinte: o seu valor patrimonial por cota está em R$ 118,26, mas ele está sendo negociado a R$ 119,56. E quando a gente divide o que ele está sendo negociado pelo seu valor patrimonial por cota, temos aqui um PVP de 1,01. Explicando isso aqui de forma bem rápida, quando isso aqui está abaixo de 1, quer dizer que ele está sendo negociado por um preço menor do que o seu valor patrimonial. Quando está 1, quer dizer que ele está sendo negociado pelo mesmo valor. E quando está acima de 1, quer dizer que está mais caro. Note que realmente ele está mais caro, aproximadamente 1%. E agora que eu já te passei todos os pontos mais relevantes a respeito do HGR11, vou compilar aqui para você todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se ele está valendo a pena. E como sempre, eu vou começar pelos pontos positivos. O primeiro, esse fundo imobiliário possui uma excelente liquidez, afinal ele tem mais de 177 mil cotistas, então se você quiser comprar e vender cotas desse fundo imobiliário, você vai conseguir fazer de forma rápida. O segundo ponto positivo é que ele tranquilamente superou o IFIX, entregando uma rentabilidade maior do que 77% desde que ele começou. O nosso terceiro ponto positivo é que ele é o velho fundo imobiliário multi, ou seja, ele possui participação em mais de 80 imóveis, fora os outros ativos que ele possui participação, sendo que esses imóveis estão espalhados em vários estados aqui no país e alugados para vários inquilinos. E um ponto bem importante é que ele possui 100% de ocupação, ou seja,
todos os imóveis do fundo têm pelo menos alguém alugando e os contratos só vão começar a vencer a partir de 2026, o que garante um dividendo entrando aí tranquilamente, já que mais de 80% dos contratos do fundo são atípicos. O outro ponto positivo é que quando a gente vê o seu dividend yield foi superior a 8%, e o nosso último ponto positivo é que quando a gente compara desde o início dele até agora em meados de agosto de 2022, a gente vê aí mais de 21% de valorização no seu valor patrimonial. Dito isso, então vamos para os pontos negativos. E o primeiro ponto negativo é essa taxa de performance do fundo, porque como tem um benchmark baixo, pelo menos ao meu ver, essa taxa acaba ficando um pouco salgada. Eu sei que tem muitos cotistas que não se importam com isso, mas eu me importo muito com isso porque isso destrói bastante a rentabilidade do cotista no longo prazo. Vamos então ao nosso segundo ponto negativo, é que apesar dele ter vários inquilinos, ele possui uma concentração enorme em apenas 2 inquilinos. Temos aí os inquilinos do grupo Big e temos também a Casas Pernambucanas. E o último ponto negativo é que quando a gente vê o seu valor de mercado e divide pelo seu valor patrimonial, a gente vê aí que ele está com 1% aproximadamente de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. E logo agora que a gente está vendo aí, vários fundos imobiliários, bons fundos imobiliários de tijolo, sendo negociados com desconto. Então, por conta disso, quando eu levanto aqui todos os pontos, seja os positivos, seja os negativos, apesar dele ter vários pontos positivos que me chamaram bastante a atenção, devido a esses pontos negativos, na minha opinião, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião, e na minha opinião, o HGRU 11, nesse momento, não está valendo a pena. Se você quiser saber, na minha opinião, 5 fundos de tijolo que estão baratos e que valem a pena, eu vou deixar esse link bem aqui, esse vídeo bem aqui, clica lá e nos vemos no próximo vídeo.